Bom, pessoal, a nossa equipe ficou com o tema imagem, som e texto, certo? E eu queria falar um pouco sobre esse método de ensino usando a metodologia audiovisual. Primeiramente eu quero falar sobre o que é a metodologia audiovisual, como é que ela funciona e que elementos fazem parte dela. Para poder fazer uma metodologia, utilizar essa metodologia audiovisual, é necessário ter 3 elementos importantes, que é o texto, o som e a imagem. O texto, ele pode ser o texto falado, que é o texto verbal, ou o texto escrito. A imagem ela pode ser uma imagem em movimento ou também uma imagem parada. E o som, que pode ser a voz de alguém falando, podem ser ruídos do ambiente, ou então pode ser uma música que esteja tocando ali como plano de fundo. Então esses 3 elementos, a imagem, o som e o texto, eles compõem a metodologia de ensino audiovisual. Os materiais necessários para poder fazer uma produção audiovisual, um material que a escola deve ter para poder fazer essa produção, os equipamentos de filmagem, é claro, é necessário ter uma câmera de boa qualidade, ou até mesmo um celular que tiver uma boa câmera, equipamentos de som, caixa de som e um microfone para poder fazer a gravação do que está acontecendo, para gravar um áudio. É necessário também um computador de preferência, um que tenha uma alta qualidade de configuração, com uma quantidade de armazenamento boa, um HD bom, uma memória boa, porque quando você está trabalhando com vídeo, o computador ele tem que ter uma configuração boa, porque o vídeo ele é muito pesado, a tecnologia de vídeo ela é muito pesado. Então se o computador não tiver uma boa configuração, o vídeo vai ficar ali travando na hora de montar, e o computador também será necessário para fazer a edição do vídeo, porque é através dele que a gente vai ali tirar uma parte que não deu certo, a gente vai colocar ali uma animação, um efeito. Então é necessário a escola ter um computador de boa qualidade. É necessário também a gente ter um estúdio, isso não é um quesito obrigatório, mas se a escola puder possuir um estúdio, porque a gravação dentro de um estúdio ela fica uma gravação mais reservada, longe de ruído exterior, a imagem fica melhor, não vai correr o risco de as pessoas ficarem passando ali no meio da sua gravação. Mas esse não é uma prioridade, isso não é uma prioridade. Se a escola não possuir um estúdio, dá também para fazer ali um trabalho com essa tecnologia audiovisual. E por último, a escola tem que ter um local para poder fazer a exibição desse vídeo, um auditório, um espaço ali onde os alunos, o corpo docente, a escola possa se reunir para poder assistir o vídeo que foi produzido dentro dela. Bom, depois que a gente tiver já separado o material para poder fazer a produção audiovisual, será necessário então definir o que os alunos querem fazer. Porque a produção audiovisual, ela pode ser um jornal informativo, ela pode ser uma encenação, ela pode ser um videoclipe. Então é necessário que o professor ele converse com os alunos para saber realmente o que eles querem fazer através daquela produção. E é até bom assim que o aluno já tenha uma certa experiência sobre o que ele quer fazer. Por exemplo, se ele quiser fazer um jornal, é necessário pelo menos que ele já tenha visto um jornal, como é que funciona um jornal. Então depois de você traçar o que os alunos querem fazer, a gente vai ver o objetivo daquele videoclipe. O objetivo que aquele videoclipe quer trazer para os alunos. É necessário então que o professor veja se a produção que os alunos vão fazer é uma produção informativa, se ela tem a ênfase para informar, ou se ela vai ter uma ênfase de entretenimento, para que os alunos possam se entreter ali, se alegrar entre eles. Nessa produção, nós temos que também frisar o que é que a gente quer passar para os alunos. Por exemplo,
Se a gente for criar uma produção audiovisual de um jornal, é necessário que a gente venha fazer ali toda aquela encenação de um jornal para que quem esteja assistindo foque na informação. Porque o foco de um jornal é a informação. Então, os elementos exteriores, aquilo que está ao redor de quem está falando, de quem está informando, eles não podem tirar a atenção do telespectador. Porque a atenção do telespectador ela tem que estar para a informação, ela tem que estar direcionada para quem está dando a informação. Né? Temos que ter também cuidado com as cores têm que ser, não podem ser cores muito chamativas, que tire a atenção de quem está assistindo, e também nós devemos atentar para os sons, né? Os sons que está passando naquela produção. Porque quando nós estamos assistindo um filme ele é composto de vários tipos de som. Tem um som para uma cena de suspense, tem um som, aquele som mais tranquilo, para uma cena de alegria, para uma cena de fuga, já tem aquele som mais animado. Então temos que ter muito cuidado quando a gente for produzir algo para os alunos, para que a atenção deles venha estar voltada para aquilo que eles estão querendo passar. Pessoal, agora vamos falar sobre os procedimentos de uma produção audiovisual. Uma produção audiovisual é mais que uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Implica em seguir algumas etapas até chegar ao produto final. Processo para transformar uma história ou ideia em uma sequência de imagens e movimento, que se define como filme ou vídeo, é composto de algumas etapas recomendáveis para que essa transformação aconteça com sucesso. Falando dessa parte de argumento e roteiro, que é o principal para a produção do vídeo, nessa etapa você precisa fazer suas ideias e sua inspiração chegar ao papel de forma concreta. Para isso, você precisará organizá-la para poder criar um roteiro coerente e com início, meio e fim. Antes de começar, você terá de responder 4 questões: o que gravar, qual a finalidade, qual o público, como gravar. Ainda em argumento e roteiro, na parte de o que gravar, você deve escolher o seu tema, sobre o que você quer falar, como por exemplo, podemos citar a importância da escola. Faça um recorte, não há como falar tudo sobre o tema que você escolheu. Por exemplo, a gente pode escolher currículo escolar. Prepare uma sinopse. Apresente sua ideia para seus colaboradores. A importância dos conhecimentos adquiridos na escola, na vida cotidiana, é um exemplo dessa sinopse que a gente pode colocar no roteiro, no argumento. Argumento e roteiro, na pergunta para quem? Escolha o público-alvo. Não tem como falar para todo mundo da mesma forma. O público-alvo a gente pode escolher os alunos do ensino fundamental. Para qual é o perfil dele? Como ele é, o que gosta, o que ele não gosta. O aluno pode gostar de esporte e não gostar de escola. O que ele já sabe sobre o tema. O que você precisa dizer e o que você não precisa sobre o seu tema. Não enxerga a relação entre o conteúdo curricular e o cotidiano. Essa pode ser uma problemática, pela qual você pode justificar a escolha do seu tema. Como gravar? Formatos e linguagens, ficção, documentário ou animação. Qual a melhor forma de fazer o seu vídeo? Ficção publicitária é um exemplo. Personagens, adultos ou crianças, ficcionais ou reais. Entrevista ou dramatização. Qual a melhor forma de cativar o seu público? Como personagem, nós podemos escolher 2 crianças. Onde se passa a história? Ambiente histórico, na escola, na rua, entrevista, na casa do personagem, sua história contada em algum lugar. Campo de futebol pode ser nosso cenário. Pré-produção. Nessa parte da pré-produção é definido o roteiro. Quer dizer, com o roteiro já definido, a pré-produção é a fase de planejamento do vídeo. Antes de começar a gravar, é preciso marcar as datas e horas de filmagem. Se todos os equipamentos estão disponíveis, se os atores estão ensaiados, se o cenário e o figurino estão prontos. Na hora tudo precisa funcionar.
funcionar. Dentro da pré-produção, nós temos que observar a questão dos equipamentos, as locações, os personagens, os objetos de cena e a equipe. Uma checklist dos personagens. O que é que a gente vai fazer aqui? Vai fazer as perguntas. Os personagens já estão selecionados, todos os atores de ficção entrevistados do documentário já foram selecionados e aceitaram participar do projeto. Ensaios. Os atores de ficção já estão com suas falas decoradas. Agendar gravações. Fechar calendário em função da disponibilidade dos personagens. Autorizações. Não esquecer de levar o termo de autorização de uso de imagem. Checklist das locações. Qual é o cenário onde se passa a história? Ou deve ser gravada a entrevista, no caso do documentário? Algo de especial nesse cenário? Especificidades a partir da leitura do roteiro. Encontrar uma locação. Ela precisa conciliar as exigências do roteiro com exigências técnicas. Negociar o ambiente selecionado. Agendar a data e obter autorizações dos responsáveis. A checklist dos objetos de cena e figurino. Quais são os objetos de cena essenciais para a gravação? Aqueles que o roteiro menciona e ou que os personagens interagem durante a ação. Quais são os objetos de cena decorativos? Itens que irão compor o ambiente e deixá-lo mais verossímil. Figurino e maquiagem dos personagens e figurantes, roupas, acessórios e maquiagem. Onde conseguir tudo isso? Feita a lista onde conseguir esse material, alugamos, compramos, pegamos emprestado. Checklist da equipe. Quem é a equipe de gravação? Diretor, fotógrafo, técnico de som? Tem alguém acumulando mais de uma função? Alguma função especial nesse roteiro? Vocês irão precisar de algum profissional específico? A gente tem que marcar o dia e horário certo da gravação com todos. Deslocamento. Como levar todos eles para o local da gravação? A questão de levar o equipamento para o local pode ser um transtorno grande. O material necessário é chegada a hora da edição. Edição é a tarefa de selecionar, cortar e montar tecnicamente os trechos gravados. Ela deve seguir em parte aquilo que foi previsto no roteiro, ou seja, a ordem que foi gravada e selecionada. É preciso verificar a qualidade do material em termos de imagem e de som. Em geral, imagens ruins e pouco informativas são eliminadas na hora da edição. Se a imagem for ruim, mas for informativa, em alguns casos podem ser aproveitadas. Se o som for ruim, mas as imagens forem boas, pode-se usá-las fazendo uso de um recurso comum na esfera audiovisual, que é a gravação de voz em off, que nada mais é do que a gravação posterior da voz do locutor para acompanhar as imagens. Na edição, devem ser também eliminadas os seguintes tipos de cenas: cenas repetidas ou bastante parecidas, gravações de pessoas errando durante a entrevista ou fala para a câmera. Nem todo mundo tem costume de falar para uma câmera. Imagem de pessoas em situações constrangedoras, censuráveis ou inadequadas. Por outro lado, é possível inserir imagens não captadas. Que imagens são essas? Fotografias, cenas de outros produtos audiovisual, imagens antigas e etc. Desde que sejam pré-editadas. Além disso, pode ser inserida outros tipos de imagem, como mapas, diagramas, gráficos e animações 35. Essas animações 35 são animações feitas por computador. O trabalho de edição deve ser bastante cuidadoso. Inicialmente, deve-se trabalhar com dois tipos de material: o gravado, que é conhecido tecnicamente como material bruto, e o montado, que é o restante do material. É sempre importante manter cópias do material bruto facilmente identificável no computador, pois é a partir dele que a pessoa responsável pela edição deve criar outro arquivo, montando o
roteiro também é fundamental para outros formatos, como documentários ou docudramas. A edição também funciona nos mesmos moldes do material informativo. Percebe-se que é importante um planejamento adequado do roteiro e a devida identificação das cenas gravadas, para que na hora da edição tudo seja mais fácil. Na realização de um produto audiovisual ficcional, caso haja um narrador, é importante que suas falas não repitam as falas dos personagens. Como podemos ver nessa imagem, na primeira imagem temos um homem e uma mulher tomando alguma coisa, com um copo de uma taça de champanhe ou de suco, depende. Podemos imaginar várias situações, ou ele quer brindar algo com ela, quer comemorar algo, ou ele pode estar oferecendo. Isso vai de acordo com a sua imaginação. Já nessa segunda imagem, podemos ver uma mulher olhando, pode ser o pôr do sol, ou o sol nascendo. Aí nas costas dela aqui tem coqueiro, pode ser coqueiro ou uma floresta. Usando a sua imaginação, você pode imaginar que ela está numa ilha ou numa praia deserta. Isso vai depender muito da sua imaginação. O que não pode acontecer é o narrador dizer o que está acontecendo. Tem que deixar, é uma ficção, deixar a imaginação do leitor fazer com que ele imagine algo que pode estar acontecendo.